Olá, meus amigos, vamos ao estudo da lição número 11, a parte de domingo, falando sobre o justo viverá pela fé. Muito importante que tenhamos em vista esse lema espiritual que o apóstolo Paulo colocou diante dos hebreus e que, logicamente, já havia sido dito pelos profetas: o justo viverá pela fé. O que significa o justo viverá pela fé? Na verdade, significa que a pessoa tem plena confiança no poder divino, a fim de que ele possa estar continuando a viver. Viver pela fé pode significar o modo como a pessoa confia em Deus plenamente, como também pode significar o livramento que a pessoa, assim, crê que Deus pode fazer diante dos maiores perigos da vida. O justo viverá por sua fé. Muito importante esse texto que nos fala sobre essa questão e mostra que sinaliza, na verdade, que a pessoa tem uma confiança plena no poder de Deus que pode guiá-lo em qualquer circunstância da vida. Paulo admite que o justo vive de fé em fé. É como um círculo perfeito. A pessoa tem fé em Jesus, a pessoa tem fé que pode ser justificada por essa fé. Deus justifica a pessoa e a pessoa vive nas promessas, confiando nas promessas de Deus através da fé. É um círculo perfeito, de tal maneira que a pessoa ter fé significa que a pessoa ela crê que Deus está presente na vida dela em qualquer situação. Paulo escreveu aos hebreus com este pensamento, com este objetivo. É preciso ter fé, não podemos recuar, não podemos desistir. Alguns crentes hebreus estavam querendo desistir, por isso Paulo disse: o justo viverá pela fé. E vocês foram justificados através do sacrifício de Cristo, que vocês creram nisso, então tem que crer também que o justo viverá por sua fé. E é nessa fé que nós estamos assim nos baseando para estarmos caminhando para a Canaã celestial, estarmos assim colocando nossa confiança plena no Senhor Jesus como o nosso sacerdote, nos representando diante de Deus. Tudo isso é fé. Eu creio que Jesus está no céu, no santuário celestial, me representando diante de Deus. Por isso, me motiva a continuar na minha vida cristã. O justo viverá por sua fé. Quando Martinho Lutero foi a Roma, no ano de 1500, ele estava sendo assim oprimido por suas convicções, pelos seus problemas pessoais, havia tido uma desilusão amorosa, então resolveu se enclausurar num convento para buscar então a presença de Deus e se santificar. Foi escolhido como delegado para ir a Roma, a fim de tratar de alguns assuntos com o Papa e alguns outros bispos. E quando chegou a Roma, ele viu a escada de São Pedro. Então Martinho Lutero imaginou: eu vou agora subir essa escada de joelhos para buscar a santificação que eu estou precisando. Quando Martinho Lutero estava no meio da escada, ele parou por um instante, vendo aquelas pessoas subindo os degraus ajoelhadas naquela penitência incrível. Martinho Lutero lembrou-se de um verso de Romanos 3, verso 20. O justo viverá pela fé. Ele levantou-se, ficou em pé, ficou olhando para o horizonte e ficou pensando: eu estou tentando buscar a santificação através de penitências e obras humanas? Isso não é certo. A palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Estava nascendo ali um gigante espiritual da fé. Martinho Lutero disse: não estou contente com o que está acontecendo em Roma. Não estou satisfeito com o que eu estou fazendo aqui nesses degraus. Martinho Lutero desceu os degraus, ficou trancado durante 1 ano e meio em sua casa, escrevendo as 95 teses sobre a justificação pela fé. E no ano de 1500, Martinho Lutero colou no castelo de Wittenberg as 95 teses sobre a justificação pela fé. E a reforma começou ali, naquele momento em que ele levantou-se naquela escada, repetindo as palavras: o justo viverá pela fé. Pergunta que nós temos, número 1 da lição 11, pergunta o seguinte: de acordo com o apóstolo Paulo, ao escrever aos hebreus, qual o conselho divino para quem está lutando para chegar ao céu? Aqui está o texto de Hebreus, capítulo 10, verso 35 a 39. O apóstolo Paulo dá um conselho espetacular. Ele diz o seguinte: não assim rejeiteis, pois, a vossa confiança, porque ela tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, porque sem essa paciência vocês não haveis de conseguir a virtude da salvação. Deus quer ajudar-vos a alcançar as promessas, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará.
Agora completa no verso 39, mas o justo viverá pela fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz Deus. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Paulo está dizendo que não podemos recuar. O justo viverá pela fé. Então, para a pergunta, de acordo com o apóstolo Paulo, qual deve ser o conselho para aqueles que estão lutando para alcançar o céu? Resposta, ele nos aconselha a perseverarmos na fé, nas promessas divinas, porque sem fé nós não agradamos a Deus, pois o justo viverá pela fé. E essa expressão dele é muito importante. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, diz Deus, a minha alma não tem prazer numa pessoa que recua, numa pessoa que ela retrocede, numa pessoa que se acovarda diante dos problemas. Ser perseverante deve ser a característica marcante de todo cristão. O cristão tem que ser perseverante. O cristão, mesmo que ele caia, levanta e continua a caminhada outra vez. É assim que nós fazemos na vida cristã. Isso é perseverança. Diante dos problemas da vida, da circunstância, diante das adversidades, temos que ser perseverantes, não podemos desistir. Quando o homem que dominou a Escócia, o rei Canute, estava sendo perseguido, ele ficou preso dentro de uma casa velha, escondido. E nessa casa velha ele pensou, está na hora de desistir. Eu não tenho mais exército, o que é que eu vou fazer agora? Ele viu uma aranha subindo ali o umbral da porta. Ele ficou impressionado. Aquela aranha tentou 16 vezes subir no batente da porta. Ela caiu 16 vezes, mas na 17ª vez ela conseguiu colocar a sua teia lá em cima e subiu e ficou num cantinho ali daquele portal. Aquele rei disse, sabe de uma coisa? Se um inseto consegue ser perseverante, eu, criado à imagem de Deus, não vou conseguir? Claro que vou. Saiu dali, arregimentou outro exército e foi e dominou a Escócia. Conquistou a Escócia. Isso é perseverança. E perseverança é uma coisa que a gente não consegue de imediato, não é instantâneo. Perseverança é confiança naquele que pode nos ajudar. Por isso o cristão tem que ser perseverante se ele tiver ali convivência com Deus. Isso é que vai levar à perseverança, é o que vai levar à fé. O justo viverá pela fé. Mas essa justiça tem que ter ali uma convivência com o Senhor nosso Deus. O missionário que estava pregando num dos países que é proibido o cristianismo, ele foi preso, levado diante de um juiz, e o juiz disse, o senhor está infringindo a nossa lei, o senhor está pregando o evangelho esse tal de Cristo, é proibido fazer isso aqui. E então, antes que o missionário pudesse responder, o juiz disse, eu vou dizer uma coisa para o senhor vai embora agora, se o senhor não quiser ser preso e ser assim açoitado, o senhor vai embora agora. Porque enquanto esse meu dedo mexer, o senhor não vai pregar o evangelho aqui em nosso país. O missionário olhou para aquele homem e disse, senhor juiz, com todo respeito, o senhor está dizendo que quando o senhor mover esse dedo, eu não vou pregar o evangelho. Eu quero que o senhor saiba que além desse dedo, existe um braço que o senhor não está vendo. É o braço de Deus. Enquanto Deus permitir, eu vou pregar o evangelho. Naquela noite, esse juiz, ele, numa discussão acalorada em família, se exaltou e acabou tendo um infarto fulminante. No dia seguinte, o missionário estava no funeral daquele juiz, falando palavras sobre a compreensão da vida e como as pessoas podem ter esperança em Cristo Jesus. A pessoa ser perseverante significa a pessoa, diante das adversidades, confiar naquele que pode movimentar e mover todas as coisas. Os 3 jovens hebreus, diante do rei Nabucodonosor, eles tinham perseverança e confiança e eram justos e viviam pela fé. O rei disse, se vocês não adorarem a minha estátua, eu vou jogar vocês dentro da fornalha de fogo ardente. Eles responderam, fica sabendo, ó rei, que se o nosso Deus quiser, ele pode nos livrar. Mas se ele não nos livrar, nós continuaremos firmes e confiantes nesse Deus. Fica sabendo, ó rei, que nós não adoraremos a tua estátua. E o rei, então, encolerizado, mandou jogar os 3 na fornalha e ele viu o milagre da presença de Deus ali dentro da fornalha. Isso é perseverança, isso é confiança, isso é fé. O justo viverá pela fé. Algo impressionante que nós temos que aprender em nossa vida cristã.
Ellen White escreveu em Atos dos Apóstolos, na página 54, o seguinte: santidade através da fé não é arrebatamento, é inteira entrega da vontade a Deus. É viver assim por toda a palavra que sai da boca de Deus. É fazer a vontade de nosso Pai Celestial. É confiar em Deus no meio da provação. Isto faz com que a pessoa confie plenamente no poder daquele que pode nos livrar por seu amor. Então, queridos, que Deus abençoe. Possamos ter perseverança, possamos assim confiar em Deus, mesmo no meio das provações, porque é assim que nós agradamos a Deus. O justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz o Senhor Deus. Hebreus capítulo 10, verso 39. Vamos orar. Deus querido, obrigado pela palavra de hoje. Ajuda-nos, Senhor, a termos fé. O Senhor é o grande Deus poderoso, Deus do poder. O Senhor pode colocar fé em nosso coração. Queremos agradar o Senhor, mas nós não podemos desenvolver a fé sozinho. Necessitamos do Espírito Santo nos ajudando. Então, clamamos por essa ajuda em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Tenha um domingo abençoado com sua família e que o Senhor te abençoe plenamente. Amém.